agradecendo a Deus, né, por quem nos ajuda. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Com muito amor, temor e tremor, né? Porque passa o tempo e ainda é uma responsabilidade vir falar do Senhor. Amém? Vamos aproveitar que a gente está em pé e vamos começar lendo o texto em Efésios 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. E o texto nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Amém. Podemos nos sentar. Cada vontade na casa do Senhor. E hoje, mais um desafio daqueles que o pastor coloca a gente, falar sobre ser cheio do Espírito Santo. E é um desafio, porque é o motor de arranque, né? É o nosso motor que dá a partida para que tudo na presença de Deus aconteça. Então é um desafio, mas que nós precisamos encarar, conhecer, porque a verdade nos liberta, nos coloca no caminho que é o Senhor e nos amadurece. E amadurecer dói. Amadurecer dói. As últimas palavras que eu trouxe aqui, o João até falou para mim: nossa, foram duras. É porque às vezes é duro com a gente mesmo, né? O Senhor, Ele está preocupado em nos instruir. Amém? Então tá. Como ser cheio do Espírito Santo? Né, Pedro? Pedro está muito participativo hoje, animado aí. Como ser cheio do Espírito? Primeiro a gente precisa entender o que tem dentro da gente. Porque aonde a gente vai ser cheio? Dentro, não é? Não é do lado de fora. E olhar para dentro da gente é um caminho, às vezes, dolorido, né? E uma coisa me chama a atenção, eu até falei isso com algumas pessoas, porque a gente vive um momento em que se fala muito de emoções. E na Bíblia, a gente encontra o que alguns filósofos chamam de tricotomia: corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E a alma, gente, é um lugar onde habita todas as nossas emoções. Mas não tenhamos medo das nossas emoções,
porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe exatamente lidar com elas, amém? Então tá na moda aí a discussão do filme da Disney, e não assisti ainda, não posso dar opinião, só assisti o primeiro. Mas a ansiedade, falamos ou não dela, é boa, é ruim. A tristeza é boa, é ruim. Todas as emoções são boas ou ruins. Depende. Estou fazendo uma pós em psicanálise e muitas vezes me vejo confrontada com esses pensamentos. Mas, assim, ansiedade virou um sinônimo de coisa ruim, mas nem sempre é. Quando ela é, aliás, quando todos os sentimentos são ruins, quando estão desequilibrados. Olha só, vocês foram para um retiro, não foram, jovens? Ficaram ansiosos? Foi ruim? Não, porque era uma ansiedade boa, normal, submetida ao Espírito. E isso fez você preparar a sua mala, esqueceram meu lençol lá, né? Estou sabendo. O Pedro, né? Os Pedros. Então, prepararam a mala, pensaram no look, pensaram no jantar. Isso tudo é bom. Isso tudo tem a ver com antecipar-se. E antecipar-se é ansiedade. Quando ela é ruim, quando ela começa a te levar por caminhos escuros. Eu vou dirigir, vou sair com o meu carro. Eu tenho que pegar a Anchieta. Meu Deus, mas tem tanto caminhão. Eu tenho certeza que um caminhão vai bater em mim. Olha, isso começa a ir por caminhos que já não são bons. Entendem? Tem 2 textos que eu não sou muito de ficar bombardeando em textos assim, mas eu preciso dizer, porque existem 2 exemplos muito bons na Bíblia disso. Um deles é Paulo. Paulo diz assim em Gálatas 2: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, aonde? No corpo, dentro. Vivo-a pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso nos diz que Paulo, ele amou e se entregou tanto os seus sentimentos, a raiva, a angústia, o medo, a alegria, a dor, a tristeza, a ansiedade, tudo por quem? Por quem não fez nada por ele? Não. Por quem se entregou por mim. Entende? Os teus sentimentos têm um lugar. E o lugar dos teus sentimentos são na cruz com Cristo. Amém? Lá eles vão ter jeito. Entende? Porque eu estava até falando um pouco com o Gé ontem, que eu ouvi a pregação, e eu falo, Gé, você é tão parecido comigo,
porque ele contou a história da batida do carro, e eu pensei, eu sou assim. E quanto tempo eu luto com os meus sentimentos fortes. Os sentimentos não são fracos, são fortes. Por isso que são difíceis de lidar. Muitas vezes isso aconteceu. Eu me vi numa situação de alguém, de repente, lançar uma frase e aquilo criar um universo dentro de mim. E muitas vezes, Deus usou meu marido para me trazer de volta. Às vezes a gente precisa de ajuda de quem está fora para te trazer de volta. E com o tempo eu fui aprendendo. Não é que funciona sempre. Tudo que eu sinto, eu oro. Porque é só aos pés do Senhor. Tem hora que só Ele que dá jeito nas nossas emoções. E muitas vezes elas ficaram fortes demais, grandes demais. Mas elas têm que ser derrotadas, entregues. Porque o que vai acontecer não é nossa ansiedade que define. Amém? Nós lançamos as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de tudo. Amém? E um outro exemplo que eu preciso dar, e aí eu vou dar um breve testemunho, que é assim, gente, eu vou contar para vocês, e não é uma coisa da qual eu me orgulho, mas a gente tem que contar as coisas boas e as experiências que não são tão boas, porque isso mostra que nós somos humanos e sujeitos às dificuldades. A gente teve, eu, meu marido, meus filhos não sofreram tanto essa influência, mas a gente teve num ambiente religioso muito específico, né? E que causaram coisas. Mas olha, como a gente tinha responsabilidade sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Os meus sentimentos estavam tão fortes que eu tinha a sensação que eu queria pôr para alguém definir por mim, decidir por mim o que eu tinha que fazer. E isso, gente, não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o Espírito governe no seu coração de um jeito que dentro de você vai ter um testemunho. Você vai saber exatamente o que fazer. E o pastor, ele vai te ajudar orando por você, te dando uma orientação, mas ele não pode decidir coisas por você. Não é o papel dele. O papel dele é orar pela sua vida, te orientar, sim, quando precisa, mas não tomar os teus sentimentos e decidir sua vida. Então, nós também pecamos quando nós fazemos isso, delegamos. Eu lembro que eu estava numa época que eu recebi a oportunidade de fazer uma residência na minha área de fisioterapia, que ia me dar um up financeiramente. E na carreira também. Olha só, a residência era de geriatria. Olha só. Eu fui falar com o responsável na época da igreja e ele falou, não faz. Sabe o que eu fiz? Não fiz.
Não, vai te tirar, não sei o quê, o tempo, tal, não sei o quê. Não fiz. O João recebeu uma proposta de trabalhar. Era para ele trabalhar lá junto com o pastor Léo. E ele é coordenador de qualidade. E na época chamaram ele lá na empresa para ele trabalhar na área dele. E ele perguntou, pediu orientação, ele disse que não. E ele não foi. Gente, ser direcionado, ser cheio do Espírito, observem os resultados. As decisões, o processo é simples, assim. O pastor Luciano Subirac fala isso. O processo é simples, o resultado é extraordinário, tanto para um lado quanto para o outro. Aquele momento nos fragilizou de um jeito, emocionalmente, financeiramente, que nos levou a uma derrota espiritual. Olha só, foi o resultado daquilo. Gente, eu não estou julgando, dizendo assim, a pessoa fez isso de maldade. Eu não sei se foi mal direcionado, qual foi. Não cabe a nós, não cabe a mim. Isso é entre ele e o Senhor. Eu estou dizendo da minha parte, da parte do meu marido. O erro, o equívoco. Logo depois que Caim e Abel fazem a oferta, existe um trecho na Bíblia que fala demais comigo, que é exatamente esse, que diz assim, o Senhor percebe Caim muito bravo, né? Porque a oferta dele foi rejeitada. E eu preciso dizer para vocês que por um bom tempo eu achava que tudo que eu fazia na casa do Senhor era rejeitado. Era um sentimento, gente, que me rasgava por dentro, porque não estava no lugar certo. Entende? Aí o texto diz assim, por que tiraste? Ele fala para Caim, e por que decaiu o teu semblante? Se bens fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à sua porta. Sobre ti, prestem bem atenção, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Não, Deus não quer que você jogue tudo que você é fora. Isso é um discurso manipulador. Então, fujam desse discurso. Esvazie-se de você. Para quê? Né? Não é para fragilizar. Diminuir-se na presença de Deus é como Paulo. É para que ele cresça. É para que os nossos sentimentos sejam não jogados fora, e sim submetidos ao Senhor. Amém? Então, aqui, a gente lê um texto que fala exatamente de Efésios. Efésios, né, Éfeso, é o lugar onde Paulo chega para pregar o Evangelho. E, gente, essa é uma das cartas mais lindas que ele escreve. Por quê? Éfeso, gente, é num lugar que a idolatria reinava. Imagina você chegando para pregar
num lugar onde tem um templo enorme, da deusa Diana, no caso, e que era o principal comércio, ganhava dinheiro vendendo estatuetas e miniaturas do templo. Era um lugar dado à embriaguez, era um lugar dado à feitiçaria. E 3 anos que Paulo esteve lá, houve um reavivamento, uma coisa extraordinária, que é o que o Senhor quer fazer, começando nessa noite, amém? Nós não vamos sair daqui vazios, porque existe um Deus que vem colocando o seu selo do Espírito em nosso coração e nos enchendo de poder. Não é qualquer poder, não é o seu poder, você não tem poder, mas é o poder que vem do alto. O poder que teve lá em Éfeso, o poder que Paulo manifestava quando pregava, porque ele estava crucificado em Cristo, submetido e cheio do Espírito. Amém? E é nisso que a gente crê. E me emociona, gente, porque isso aqui é a história da nossa vida. E submeter-se ao Espírito é algo difícil, mas vale tanto a pena. Vale tanto a pena. Não tenha medo disso. E o que é ser cheio do Espírito, então? Nesse contexto, né? Paulo começa lá pregando, e depois disso, depois desse momento que a gente leu, vem toda aquela parte que diz assim: olha, maridos, né, tratem as suas esposas assim, esposas, olha, sejam assim, filhos, né? Pais, tratem os seus filhos. Por quê? Porque submetidos ao Espírito, era possível essas orientações. Senão, até hoje a gente questiona. Por que Paulo pregou isso? Porque era um povo que estava sendo submetido aos ensinamentos do Senhor. Amém? Então, o ser cheio do Espírito é ser servo de Jesus. É óbvio. Não é óbvio, mas o óbvio é difícil, né? Todo mundo tem um Senhor. Não se engane, eu sempre falo isso. Se o Senhor Jesus não for o teu Senhor, a tua ansiedade vai ser. O teu amigo vai ser. A tua namorada, teu namorado manipulador, vão ser. Aonde não habita o Espírito, não há liberdade. Há escravidão. Então, quando nós nos sujeitamos e nos tornamos servos de Jesus, Ele é o único Senhor que te oferece liberdade no Espírito. Que Deus faz isso com você. Ele é onipotente. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode nos esmagar no segundo. Mas Ele respeita os limites do nosso coração. Aonde habita o Espírito Santo, aí há liberdade. É o único Senhor que nos dá liberdade. Senão você vai ser escravo de algo. E presta atenção. Quando ele fala para Caim que ele deve dominar,
Isso significa que é uma coisa para a vida toda. O nosso domínio próprio, fruto do Espírito, é algo para a vida toda. Cada dia, cada semana, você vai ter algo assim. Preciso submeter isso aqui. Às vezes, do nada, aparece uma situação que a gente desequilibra. E aí, submeta o Espírito. Amém? Nós temos que entender que o Espírito Santo, o ministério do Espírito, é refletir o Senhor Jesus. Agora, como que o Espírito vai refletir Jesus em você se você não tem Jesus? Lá perto de casa, na Anchieta, perto lá tem um viaduto ali da Scania. Não sei se o pastor viu que colocaram uma luz. Olha, pastor, você viu? Colocaram uma luz no viaduto. Outro dia a gente passou por lá e eu e o Lucas ficamos procurando de onde via a luz, né? Onde estava. Porque o Espírito Santo, ele é assim. Ele é uma luz que projeta para dentro de você e reflete o Senhor que está dentro de você. Esse é o grande ministério do Espírito, mostrar a Jesus. Então, a gente tem que estar submetido, a gente tem que ter Jesus, a gente tem que entender que Ele é o Senhor. Amém? Você pode concordar comigo que Jesus é o Senhor das nossas vidas, amém? A segunda coisa é ter uma relação íntima. Só um minuto. Não, só me deu um pouco de cãibra. É ter uma relação íntima com o Espírito. Gente, eu gosto muito de uma analogia que eu, às vezes, falo muito em casa. O Espírito Santo, ele joga xadrez com a gente. É assim, vocês já ouviram testemunhos assim? Deus falou, Deus fez, e aí tem testemunhos de irmão e irmã, você fica assim, meu Jesus, será que um dia eu vou viver isso? Né? Mas olha, gente, não dá para começar lá do alto. Não dá para dar checkmate antes de jogar a primeira peça. Se puder ligar o ventilador, agradeço. Tá bom, obrigada. Tá muito quente hoje. Então, assim, esses dias, a gente vive numa briga lá em casa, que a gente está juntando dinheiro para fazer o telhado. E a gente junta e gasta, que toda hora acontece alguma outra situação. Será que eu posso ficar sentada?
Então, eu vou continuando aqui. Você pode tirar um pouco da frente? O fofo. Então, desculpa, gente, me perdoa o calor. Nessa situação em que a gente está brigando lá para fazer o telhado, surgiu uma novidade. O irmão do João ligou para ele e falou assim: olha, tem um rapaz que está te doando 600 telhas. E é só ir lá buscar. Aí o João vira para mim e fala assim: mas a gente precisa de bem mais, umas 2.000. E eu falei para ele: mas é o Espírito Santo falando, eu vou começar. Entendem? É um jogar de xadrez. Ele movimenta e espera a sua resposta. Nem sempre vem de uma forma inteira na hora, mas é ele dizendo: vou começar a agir aqui. Entendem? O Pedro, filho, gente, eu vou expor um pouco, eu pedi para ele, né, para ele não ficar constrangido, mas é difícil o papel de pai e mãe cristão, às vezes é difícil, porque a gente quer orientar, não quer pressionar, né? E fica aquela do que a gente pode ou não fazer. Mas, olha, eu andava preocupada, falando: Pedro, é um ano de muitas atividades, né? Ele está na época do Enem, da faculdade e tudo mais, e muita coisa acontecendo. E eu percebendo ele se distanciando das coisas do Senhor. E aquilo começou a me gerar uma angústia, né? E eu dando toque de vez em quando: filho, e aquela palavra, e a aula de bateria deixou, não vai voltar, e aí, né? E ele: mãe, não me pressiona, né? E chegou um momento que eu fui um pouco mais dura com ele, que aí começaram coisas assim, do tipo RPG da escola, sabe? E aí eu falei: olha, se posiciona, porque você tem tempo para tudo e Deus quer estar à frente e à direção de tudo que você faz, mas se posiciona. E cortei algumas coisas, né? Fomos mexendo ali, e aí ele decidiu orar a Deus e pedir um sinal para Deus. Olha, cuidado, Deus responde, viu? Pediu um sinal para Deus, se ele estava errado, o que ele tinha que fazer, qual era a direção que ele tinha que tomar. E aí ele falou: Senhor, me mostra teu chamado, me dá um sinal. Gente, no outro dia, ele ganhou uma bateria. Não veio inteira, porque é a primeira peça do tabuleiro. Porque agora tem que ter uma resposta dele. O segundo passo vem quando ele responder. O processo é simples de ser dirigido pelo Espírito.
o resultado é extraordinário. O processo é muito simples. Por quê? Porque dentro de você vai ter uma certeza que, olha, não delegue isso a ninguém. Essa certeza que te enche. A gente anda numa briga com o carro, né? Arruma e ficou caro, e de vez em quando ele está falhando. E ontem o Pedro virou para mim e falou: mãe, eu quero ir no culto. E pensa num dia difícil para a gente trazer ele no culto. E eu falei: e agora, Senhor? Eu cobrei, eu falei para ele se posicionar aí agora. Porque o mesmo Espírito que fala com ele, fala comigo. E também vai me confrontar. Aí eu falei, eu fechei um pouco os olhos, orei ao Senhor ali no sofá, sentadinha, aí começou. Primeiro ele falou uma coisa que é difícil para mim. Pergunta para o seu marido. Pergunta para o seu marido. Eu falei, tá bom. Falei, João, a gente vai levar o Pedro? Ele falou, ele virou para mim com uma ousadia. Vamos. Aí eu falei, como? Pensando, né? Como? Aí fechei os olhos, voltei a orar. Aí o Senhor falou claramente para mim, vai, que lá eu vou garantir. E foi, gente. A gente estava ali ouvindo o culto, porque eu não sabia se dava para ir e voltar. E a gente ficou ali, naquele momento Deus moveu, fez, realizou. Entende? Às vezes, ser conduzido pelo Espírito é colocar o pé antes do chão. Né? E é um desafio, mas é possível. É uma coisa possível, que acontece o tempo todo, mas nós temos que estar sensíveis à direção do Espírito. E olha, se você é como eu, como o Gé, que desequilibra fácil as emoções, tem a sua desvantagem? Tem. Ser muito sensível dói demais. Mas, porém, é um canal que o Senhor usa muito o tempo todo. Amém? Então, se proponha, esteja com o coração entregue, rendido e submetido para que as orientações do Espírito cheguem até você. Joga xadrez com ele. Ele vai ganhar, mas você também. Entende? É um jogo que todo mundo ganha. Amém? Não espere o checkmate, né, Pedro? Receba a orientação do Espírito e dê um outro passo. Se posicione diante daquilo que o Senhor tem para fazer. Amém? A terceira coisa é algo muito importante. Eu também gosto muito dessa parte do texto também de Efésios, que diz assim, é lá no começo, tá? No capítulo 1, 13, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa.
que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor e glória. Amém? Põe a mão no seu peito. Tem um selo aí. Não é qualquer selo. Sobre todas as tuas fraquezas, sobre todos os teus castelos interiores, sobre todas as tuas fortalezas, existe um selo. E esse selo te traz poder. Feche um pouquinho os teus olhos. Sinta o poder do Senhor, do Espírito Santo nessa noite. Existe um poder. Não é qualquer poder. É o poder que, quando eu estou aí sentada na igreja e olho o ministério de louvor, e eu vejo a Júlia louvando, o Davi, a Cíntia, os meninos, eu sinto poder. O poder é deles? Não. É o poder que vem do Espírito Santo. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso. Dentro de você existe poder. Não é qualquer coisa, não. É o poder maravilhoso. E, às vezes, a gente se assusta. Deus, Ele vai revestir você com ministérios, com dons, com manifestações do Espírito. Isso é poder. E, olha... eu gosto muito daquela ideia, até o pastor gosta também, da ideia da caixa de ferramentas, né? Eu penso assim, quando Deus te dá um dom, Pedro, o seu dom não é tocar bateria. O seu dom é adorar o Senhor. Amém? Quando Ele te dá um dom, Ele te dá junto uma caixa de ferramentas. E aí tem uma variação muito grande de um para o outro. Aí tem gente que vai orar, profetizar, tem gente que vai ter visões, depende do que Deus quer usar, da forma como Ele quer. Mas é sempre poderoso. Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. E, às vezes, Ele nos surpreende. Esses últimos dias, eu vivi uma experiência que também foi um pouco traumática. Olha como a gente vai aprendendo. Para mim, chegou um momento que eu me encontrei, como você falou ontem. Eu me encaixo pregando. É o que eu gosto de fazer. É onde eu me sinto usada por Deus. Mas, no meio disso tudo, tem outros dons. Às vezes eu tenho sonhos, às vezes eu tenho visões. Visões é recente. Às vezes eu ouvia muito Deus falando algo. Só que, ultimamente, teve um dia que Deus falou comigo sobre o filho de uma amiga minha, que ele ia sofrer um acidente de moto. E pesou meu coração naquela hora. E eu orei, repreendi, e passaram-se alguns dias, eu tive uma visão. Isso nunca tinha acontecido. Foi meio sabe quando você vê um
um trailer de um filme, foi mais ou menos assim. E eu via ele dando grau na moto, caindo e batendo a cabeça muito grave. E eu me assustei com aquela visão. E o que eu fiz? Eu fiquei pensando em formas de falar aquilo. Aí eu pensei, ele é sobrinha da minha manicure. Da próxima vez que eu for lá, vou falar com ela. Gente, antes de eu ir lá, ele caiu. E ela me ligou desesperada para buscar a minha ajuda profissional e espiritual. Vocês não têm noção do quanto isso acabou comigo. Porque não sei se ia evitar. Talvez não. Mas eu não fiz o que o Senhor me pediu para fazer. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Então, assim, às vezes Deus sabe que a gente vai falhar. Ele sempre sabe. Mas Ele provoca os nossos sentimentos. Deus provoca os nossos sentimentos. Para quê? Para que a gente possa exercer o domínio sobre eles. Acabou que ficou bem, ele teve um traumatismo craniano. Graças a Deus ele está bem. Saiu do hospital, vendeu uma moto, para a glória e honra do Senhor. E depois de tudo isso, eu tive a oportunidade de chorar na presença dela e pedir perdão. E ela entendeu. Mas, irmãos, fiquem atentos, porque o Senhor quer distribuir os dons. Porque o selo do Espírito é poderoso. Amém? Nunca duvide daquilo que Ele pode fazer. Nunca duvide. Ele dá pequenas orientações e grandes orientações. E para a gente terminar, primeiro a gente tem que entender, não são frutos do Espírito, é fruto. Então, amor, alegria, paz, tudo aquilo é um fruto só. Não dá para ter domínio próprio se a gente não tiver mansidão. Não dá para ter nenhum desses se a gente não estiver todos juntos. Eles vão oscilar? Vão, por causa dos nossos sentimentos. Eles vão variar? Vão, por causa da nossa humanidade. Mas existe um espírito de poder. E é nisso que a gente se firma, no poder que vem do alto, no poder que vem do Senhor. Amém? E aí, eu acho engraçado que tem um salmo que diz assim, Salmo 32. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso ao contrário, não obedecem. Gente, Deus é tão amoroso, que Ele nos diz assim hoje, não seja burro, não seja burro, seja conduzido pelo Espírito. Só o Pai, que ama muito, tem a coragem
de virar para o filho e falar: escuta a minha instrução e não seja burro. Por favor, igreja, não seja burra. Você é alguém cheio, revestido de poder do Espírito. É uma escolha ser direcionado pelo Espírito ou ser burro. É uma escolha, nós temos essa escolha. E aí Paulo diz que não se embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque a gente se escandaliza tanto de ver alguém bêbado e não se escandaliza de ver um crente vazio do Espírito Santo. Ele dá duas orientações. Duas. Não se embriagueis de vinho, mas seja cheio do Espírito. Então, se você se incomoda de ver um bêbado, se incomode ainda mais de ver um crente que não sabe, que é selado, que é revestido de poder, cheio do Espírito. Amém? Isso não cabe mais em nós. Isso não serve mais para nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu vou pedir para o Jé tocar algo aqui para a gente. Vou pedir para o Kaique baixar um pouco a luz. E gostaria de encerrar orando para que a gente possa ser revestido do Espírito de uma forma especial nessa noite. Amém? Feche os vossos olhos. Se concentra na presença do Senhor. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, aqui diante de todas as minhas fraquezas, de todas as minhas dificuldades, eu sei que existe um revestir, um selo poderoso do Teu Espírito, que faz com que a Tua palavra chegue a esse povo que precisa tanto, assim como eu, ser dirigido, conduzido, para escapar das nossas dificuldades. Ó Senhor, derrama de forma sobrenatural nessa noite o Teu Espírito Santo, preenchendo, Senhor, todos os vazios, as lacunas, as dificuldades. Reveste, Senhor, de forma poderosa, de forma única, essa noite, Senhor, de forma especial, o Teu povo.